na esperança de um mundo melhor. É que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz. Pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Boa noite, meus queridos amigos, irmãos. E hoje nós estamos já no último programa do mês de outubro. O próximo programa já é novembro, ou seja, faltam 2 meses para terminar o nosso ano, né? Como passa rápido, voa o tempo. É verdade. E hoje nós temos a alegria de receber meu querido amigo Sérgio Menezes, médico, cardiologista, ele é do Centro Espírita Amor e Caridade e também da Amber Lagos. Querido amigo, que é o nosso companheiro de muitos programas aqui, né? E que tem feito aí belos trabalhos aqui com a gente ao decorrer desses vários anos já juntos aí, né? É verdade. Mas é muito bom ter você aqui de volta, viu, meu amigo? Eu que agradeço, muito obrigado. O nosso tema de hoje, né, é mecanismo de adoecimento. Vamos entender aqui, compreender como é que a gente adoece, por que a gente adoece e o que nós temos que fazer, né, para acabar com a doença, né, Sérgio? Perfeito. Então, se você quiser fazer alguma pergunta, manda um WhatsApp para a gente aqui. Está na telinha o telefone 998844909 e você pode fazer a pergunta aqui ao vivo que eu faço aqui para você. E o meu querido amigo Sérgio, com certeza, vai responder com todo carinho. Tá ok? Semana que vem nós vamos receber aqui minha querida amiga Fernanda Dias, lá do nosso Centro Espírita Ceareiros do Bem. E ela vai falar sobre fraternidade universal. Tá? Então vamos falar aqui agora das palestras esta semana nas Casas Espíritas aqui de Cabo Frio. Dia 1º agora, quarta-feira, no Centro Espírita Trabalhador de Jesus, às 20 horas, Jaqueline Azeredo, lá do Centro Espírita Trabalhador de Jesus, e ela vai falar sobre da alma, sobre um tema que é do Livro dos Espíritos, perguntas 134 a 138. Então, dia 1º agora, quarta-feira. Dia 5, domingo, às 18 horas, a Fernanda vai fazer a palestra. A Fernanda Dias, lá do Ceareiros do Bem, e ela vai falar sobre ação e reação das palavras. Então, essas são as palestras do Trabalhador de Jesus esta semana agora. No Ceareiros do Bem, quinta-feira agora, às 20 horas,
vai ser nossa querida amiga Silvana Ione, lá da nossa casa, que vai falar sobre virtude ativa. Então, a palestra do Ceareiros Bens, estamos convidando a todos. Na Casa René Peça, hoje, daqui a pouco, às 8 horas, vai ser a Rosemary Estevam, lá do Trabalhador de Jesus, vai falar sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Então, nós vamos passar rapidinho ao apoio cultural e voltamos já já para a gente começar a conversar com o meu querido amigo Sérgio sobre o tema de hoje, mecanismo de adoecimento. É rapidinho. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Ok, voltamos do nosso apoio cultural e antes de começarmos a conversar com o Sérgio, vamos pedir que ele faça uma oração para todos nós, pedindo a ajuda dos nossos amigos espirituais, os espíritos responsáveis pelo nosso programa, que nos ajudem, que nos intuam, para que a gente possa fazer um programa bom, que tire o máximo de dúvidas. Mas caso você tenha dúvida, pode ligar, pode mandar um zap aqui para a gente, fazendo a sua pergunta, que nós vamos responder, com certeza o Sérgio vai responder para você com todo carinho, tá ok? Está o telefone na telinha, 998-844909, é só mandar o zap que eu faço a pergunta aqui ao vivo. Então vamos juntos agora fazer a oração com o Sérgio. Meus irmãos, vamos juntos unir o nosso pensamento em torno da imagem de Jesus
esse espírito que foi um exemplo que veio até nós, justamente para mostrar o caminho. Nada que vai ser falado aqui hoje não já foi falado pelo Mestre Jesus. E juntos, agradecidos por essa oportunidade de estarmos aqui hoje, dividindo um pouco do conhecimento que nos foi apresentado e que aqui trazemos para dividir com vocês, vamos pedir aos nossos guias espirituais que estão ao nosso lado, a todos os espíritos que podem nos auxiliar na tarefa de hoje, para procurarmos esclarecer um pouco sobre o mecanismo do adoecimento, sobre o que precisamos de fazer como espíritas para podermos enfrentar essas adversidades que vêm acontecendo ao longo dessa idade contemporânea, essa forma como nós criamos a vida, para que os espíritos possam nos ajudar a tentar mudar um pouco esse automatismo, essa correria que a gente se encontra ao longo do nosso dia a dia, para que assim possamos chegar mais próximo da evolução que tanto nos é aguardada e que por isso pedimos a todos os espíritos que nos aconselhem, nos intuam, nos inspirem e possam transformar esse programa de hoje em ações ao longo da nossa semana. Fica conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Então, meu amigo, vamos começar a conversar? Vamos aprender um pouquinho mais. Mecanismo do adoecimento. Aí isso faz a gente refletir e perguntar uma coisa para você. O mundo atual está piorando, meu amigo? É interessante a gente ter essa visão, porque a gente, quando liga o jornal, ou liga a rádio, ou vai conversar com um vizinho, ou recebe esse monte de mensagem no WhatsApp, o que a gente recebe é violência gratuita, é sexo sem amor, é toda forma de agressividade. E a gente vê que Manuel Filomeno de Miranda, Emmanuel, Jesus e tantos espíritos sempre nos avisaram que haveriam esse tipo de movimento próximo à renovação, à mudança que a gente está próximo de perceber. Ainda não percebemos. Mas quando a gente volta 100, 200 anos, a gente vê que hoje a mortalidade infantil está muito mais baixa do que há 100 anos atrás. O nível de alfabetismo, o analfabetismo no caso, é muito menor. Antigamente, cerca de 90% da população era analfabeta. Hoje temos 15% da população analfabeta. A distribuição de riqueza, antigamente a concentração da riqueza, ela ficava na fração de 90%. Ou eram as pessoas muito ricas, os nobres, ou eram muito pobres. Hoje, a distribuição de renda em todos os continentes. Nós estamos falando do Brasil, estamos falando a nível mundial, a gente tem uma distribuição de renda muito maior. Os casos de poliomielite, os casos de AIDS, os casos de tuberculose, todos sofreram redução. Mortalidade infantil, a mortalidade materna, também sofreu redução. A gente vê que os conflitos armados, que a gente tinha antigamente uma mortalidade incrível de pessoas, hoje a gente vê que essas atrocidades não acontecem da forma como acontecia no passado. Então, se a gente for olhar o que a mídia leiga tem para nós, Renato, nós vamos achar que a família acabou, nós vamos achar que a humanidade está muito ruim. Mas quando a gente olha os dados que a gente tem dentro da economia, os dados dentro da geografia e da história, a gente vê como a humanidade melhorou. Mas se tiver ainda alguma dúvida para saber se a humanidade melhorou, veja hoje em dia quando tem uma tragédia, como as pessoas do mundo inteiro se reúnem para ajudar os outros de forma gratuita. Solidariedade. Hoje a gente vê que a solidariedade faz parte da nossa natureza. Esses jovens então que estão chegando para nós, esses jovens são impressionantes. Eles já chegam com um conhecimento que quando a gente era mais novo a gente não percebia tanto o conhecimento da justiça e o conhecimento da solidariedade. Então, respondendo a sua pergunta, o mundo está muito melhor do que já foi. Se Deus quiser, caminhando para mundos melhores, todos iremos até um planeta que seja um planeta de reparação, não um planeta de provas e expiação, como ainda estamos vivendo. É verdade. Eu fico imaginando, com toda essa tecnologia que nós temos atualmente, essas técnicas de tratamento, a depressão, a gente tem a impressão que está aumentando. Não é um troço meio esquisito, não. Com toda a técnica para curas e tratamentos,
e a gente vê esse negócio aumentando. Faz sentido, José Marco, e o que a gente observa estatisticamente falando, infelizmente, é que a projeção da Organização Mundial de Saúde é que está aumentando a depressão, o suicídio também está tendo uma ascensão, e a projeção é que ainda vai piorar mais até 2030. E por que a gente percebe isso, né? Quando a gente aqui volta para Joana de Ângeles, a gente lembra quando ela comenta sobre o vazio existencial. E o que a gente vê hoje na televisão? A gente vê uma falta de esperança, uma falta de ideais, uma falta de heróis, uma falta de exemplos. Então, você está certo, a depressão está aumentando. Mesmo com toda essa tecnologia, esses medicamentos, essa mais facilidade de acessar aos profissionais que vão trabalhar essa parte, psiquiatras, psicólogos, a todos os tipos de terapias auxiliares, mesmo assim, infelizmente, a depressão está aumentando justamente por causa desse papel que a gente vê que a humanidade buscou tanto possuir as coisas e esqueceu de desenvolver o ser, né? A pessoa hoje em dia, o patrimônio que ela tem é só exterior, não tem patrimônio interior. Então, eu acredito que uma coisa que a gente pode sugerir para os nossos telespectadores é buscar orientar aos seus familiares, as pessoas que são próximas a si, que entendam que a busca do patrimônio moral, do patrimônio intelectual, do patrimônio interior, é um patrimônio que você vai conseguir levar e que o tempo não corrói. Jesus já falou essas palavras, a gente só está replicando aqui essa informação. É verdade. Esse momento que a gente passa hoje de tecnologia, da gente ver pessoas dentro da própria casa conversando pelo celular, pelo Zap, pelo Face, esse negócio aí, não faz com que a pessoa se isole mais da convivência, do diálogo umas com as outras, e isso pode levar a algum problema para a pessoa, por falta de contato, isso pode ocasionar alguma coisa para ela? Eu lembro quando a gente era pequeno, a gente ia para a rua, ficava sentado conversando, né? Um montão de gente, né? Brincava de pique depois e ficava conversando. Hoje o jogo individual. Ou então ligavam uma televisão e a família toda assistia, preto e branco, poucos canais, né? E o que a gente, assim, como profissional da área de saúde, a gente pode explicar? Isso que eu falei do passado facilitava muito o patrimônio social. Então, você tinha um patrimônio social, você sabia quem era seu vizinho, você podia até andar na rua, todo mundo sabia que ele ali é o filho do fulano de tal. Por quê? Porque você era uma pessoa conhecida no seu bairro, no seu ambiente, na sua região que você costumava passear. É verdade. E hoje, as crianças estão ficando um pouco insensíveis por causa disso, individualistas por causa disso. Eu concordo com você, mas essa evolução tecnológica, como tudo que é novo, ainda vai ser, a meu ver, melhor absorvida, melhor trabalhada, e daqui a pouco, da mesma forma que quando a gente viu chegar o computador, a gente falou que os livros iam acabar, né? Da mesma forma, eu acho que os computadores chegaram e deixaram as pessoas muito isoladas uma das outras. Mas daqui a pouco eu acho que vão voltar a se integrar, não dessa maneira fria de agora. Acho que ainda virão outras transformações, porque a gente não pode lutar contra esse desenvolvimento tecnológico. Mas como profissional da área de saúde, o que eu posso orientar é que se consiga determinar um prazo para essa criança ficar dentro de um movimento dentro de um computador ou de um celular ou de uma sala de bate-papo chamado chats, né? Enfim, que a pessoa possa ter algumas regras para que ela entenda que ela precisa de viver o mundo real e o mundo da ilusão. Porque se for só para viver o mundo da ilusão, serão seres humanos muito frios, muito pouco receptivos, né? É verdade. E são eles que vão cuidar da gente. Eu acho que isso é uma questão de tempo. Tudo que é novidade, né, que as pessoas ficam muito deslumbradas, né? O tempo vai se acostumando e vai voltar, porque já estão chegando à conclusão que esse isolamento está causando mal. Está fazendo mal às pessoas, está fazendo mal às famílias. E as pessoas já estão começando a voltar, né? A voltar para o caminho, né? Porque mesmo da interação, da amizade, de conversar, porque realmente as pessoas estão muito isoladas dentro das suas próprias casas. É verdade. Eu conheço pessoas que batem papos de horas
No celular. Quando está conversando com a gente, são monossílabos. Verdade. Não sabem conversar com a gente. É. Não sabem falar. Só concorda ou discorda. Concorda, discorda. E quando emite uma opinião, é aquelas curtas, poucas palavras, mas quando pega um celular e faz textos conversando com as pessoas. Mas no olho. Então, é exatamente isso que leva ao vazio existencial, porque o que nós somos? Nós somos energia. Essa energia precisa de ter contato com outros seres energéticos para que haja equilíbrio. É verdade. Agora, se você fica trancado, seja o jovem ou o idoso também está nesse caminho, tá, Zé Marco? Obrigado, tá? A gente vê que os idosos... Você está falando de mim. Os idosos estão se trancando, né? É verdade. Estão se trancando, navegam na internet, não saem de casa, aprenderam a utilizar também os eletrônicos e estão se isolando dentro daquela zona de conforto. Mas como seres energéticos que nós somos, a falta de contato de ser humano com ser humano acaba trazendo prejuízo para nós, que é o isolamento interno. E aí a gente tem um outro problema mais à frente, que é exatamente os transtornos dos déficits de atenção que a gente tem hoje, né, todas as suas formas, né, as suas síndromes, e também mais à frente, né, a gente vai ter aí essa dificuldade que a gente está presenciando da doença de Alzheimer, Parkinson e tantas outras doenças degenerativas. Uma das formas de combater é justamente esse bate-papo, essa troca energética, que se você se isolar dentro de si, você aumenta o vazio existencial e mais, você não consegue socializar. Socializar é necessário. É verdade, e isso é muito comum, isso aí já vi vários exemplos, e até assisti, né, assim, pessoalmente, locais, festas, né, e convidado, né, vai todo mundo para a festa, né, mas aí você começa a perceber, você vê que tem um ou outro conversando, a maioria está no seu cantinho, não interage, não conversa, numa festa, é assim de gente, mas ninguém conversa. Isso é muito comum, infelizmente, está acontecendo hoje. E outra coisa também, a medicina de hoje está muito avançada em termos de aparelhos, né? Tecnologia também, diagnóstico precoce, mas e o câncer? Ele continua aumentando mesmo com tudo isso, com todo esse conhecimento, com esses equipamentos aí moderníssimos que conseguem ver, né, precocemente? Infelizmente, né, a gente, durante um certo tempo, a gente começou a questionar se não é porque a gente estava fazendo mais diagnóstico, igual você falou, de maneira mais precoce do que os médicos do passado. Mas hoje a gente percebe que, infelizmente, estatisticamente, o câncer, todas as suas manifestações, vem aumentando junto da população. E isso ocorre por quê? Porque, além do nosso comportamento perante a natureza muito equivocado, que a gente hoje em dia não trata a natureza da mesma forma que os nossos antepassados, ou seja, a gente está destruindo todo o arsenal que nós tínhamos para recompor a nossa saúde. Então a gente tem aí o câncer de pele, o fumo causando câncer de várias formas, principalmente pulmão, língua, né? E todas essas outras regiões que o câncer vem a cometer. E dentro desse processo também existem aquelas doenças que foram adquiridas dentro do nosso perispírito em encarnações anteriores, também por abusos que cometemos. Então é chegado um momento da gente poder entender que para que a gente possa habitar mundos melhores, mais felizes, a gente precisa de passar por um processo de depuração. Então, infelizmente, a gente deve trabalhar para reduzir o sofrimento dos nossos familiares, mas a gente vai depois, mais à frente, durante o longo desse programa, procurar entender que esse aumento dos casos de câncer é proporcional também ao desregramento que a humanidade cometeu durante toda essa sua evolução. Só que, ó, tem aqui, ó, Jupira Souza está mandando um abraço para você, tá? Muito obrigado, Jupira. Rosana Garcia também está assistindo. Ela diz que está muito feliz por ouvir essas informações. Quer dizer, o pessoal está atento aqui no Facebook, aqui assistindo o nosso programa aqui ao vivo. Viu? Muito obrigado. Marcos. Eu tenho uma irmã desencarnada. Ela desencarnou com 39 anos. Uma parada cardíaca fulminante na rua. Você é cardiologista. Certo. As doenças cardiovasculares não estão aumentando? Volto com aquela pergunta que eu fiz anterior.
mesmo com a tecnologia e todas essas medidas preventivas que nós estamos tendo? É verdade. Isso é castigo de Deus? Não é castigo de Deus, é consequência dos nossos atos, É né? verdade. A gente vê que hoje a medicina entende que, apesar do aumento da tecnologia, do arsenal dos medicamentos e do entendimento de como as doenças ocorrem, se a gente for olhar, há 100 anos atrás a gente não tinha quase nada desses tratamentos e a mortalidade cardiovascular era menor. Realmente, hoje, a mortalidade cardiovascular é maior. Mas hoje você vê que a gente tem uma humanidade estressada, uma humanidade que está trabalhando incessantemente e se isolando cada vez mais com muito estresse ao longo da sua jornada, mas principalmente as doenças cardiovasculares têm progredido justamente por causa desse contexto que a gente também vem comentando. Mas então, se for assim, a população que mora no campo não deveria ter tantos problemas cardiovasculares. Mas é a mesma população que mora no campo, ela sofreu vamos dizer assim, um urbanismo muito grande. É e verdade. hoje, o pessoal que mora no campo, ele tenta imitar a relação de vida da pessoa que mora na cidade. Né? Mas a gente também não está aqui também convidando as pessoas para voltarem pro campo, né? aos hábitos antigos de ir para o campo. Na verdade, onde a gente quer chegar? A gente quer chegar que essas doenças cardiovasculares progrediram justamente porque o pensamento do ser humano atual, ele é muito mais agressivo, muito mais ofensivo, e a forma como nós estamos tratando o nosso cérebro, o nosso coração e as artérias do nosso corpo estão trazendo as consequências. Nós vamos ver ao longo desse programa que a essência do problema do aumento do câncer, do aumento das doenças, né, degenerativas cerebrais como Alzheimer, do aumento dessas doenças cardiovasculares estão voltadas justamente para a forma como nós estamos tratando o nosso organismo. Parece que no passado o entendimento da medicina era um entendimento melhor, no qual se poderia entender mais quando a gente vai estudando a medicina do passado. Por quê? Porque quando a gente vê a Idade Média, ela fez com que os homens de saúde, os homens de ciência, os homens de estudo, fossem separados dos homens da religião, da espiritualidade, os homens que viviam com a parte do espírito. Então, quando separou-se o corpo físico do tratamento do corpo espiritual, houve um retrocesso muito grande no entendimento do tratamento da humanidade. E hoje, desde 2000, a gente vê uma enxurrada de estudos científicos mostrando que quando a medicina utilizar os conhecimentos do passado, no qual, quando você ia tratar, por exemplo, de uma pessoa que está sofrendo de dor no peito, você procurava ver se ela não tinha mágoa, ódio, revolta, raiva, angústia, culpa, ou seja, sentimentos negativos que muitas vezes levaram ela a concentrar as suas doenças, as suas insatisfações no centro coronário, provocando a doença cardiovascular. Ou muitas vezes ela é uma pessoa muito perfeccionista, uma pessoa que busca sempre uma preocupação de cobrar muito de si, dos outros, e ela acaba ofendendo muito o mecanismo da fonação, da pronúncia das palavras, ou muitas vezes guarda muitas emoções e não consegue exteriorizar isso, acaba afetando a sua imunidade, trazendo para si problemas de tireoide, problemas respiratórios e tantos outros problemas que podem advir dessas situações. Então, assim, a gente vai conseguindo entender um pouco mais que a essência da doença está no espírito. E essa doença que desenvolve no espírito vem a se exteriorizar no sistema cardiovascular, ou no câncer, ou na depressão, ou no problema da demência. E por que está aumentando? Porque o nosso pensamento, a forma como nós estamos tratando o nosso corpo, tem sido uma forma muito abusiva. Você vê que os nossos avós, os nossos bisavós, eles trabalhavam um certo período, mas tinham um momento de descanso. O que nós fazemos na sua maioria? Sejamos sinceros. A gente trabalha muito, leva o trabalho para casa, dorme pensando nos problemas e acorda no outro dia trabalhando. A maioria da humanidade está tomando vitamina de manhã e calmante de noite.
Isso faz com que a nossa epífise, a nossa glândula pineal, entre num processo de desarmonia tão grande que os nossos centros reguladores, os nossos centros de força, não conseguem equilíbrio. A produção de melatonina ocorre numa situação tão desorganizada que você não consegue mais saber se você está com fome, se você quer dormir, se você quer acordar, e o seu organismo acaba num descompasso. Então, todo esse descompasso a gente vai precisar de abordar hoje ainda no programa para entendermos melhor. Eu estou imaginando aqui, como reencarnacionistas que somos, e você falou agora que as nossas doenças são consequências dos nossos pensamentos e atos do passado. Eu estou imaginando aqui, então, que essas doenças se tornam tão difíceis hoje da cura, da erradicação delas, porque, na realidade, ela é a doença é o remédio amargo que estamos tomando devido a erros do passado. Eu posso pensar assim? Pode, não estaria de forma nenhuma equivocado. Como a gente comentou, durante os abusos que nós viemos cometendo ao longo de nossas encarnações, lembrando que essa é a nossa melhor encarnação, porque dificilmente um espírito vai regredir, a lei do progresso impõe uma progressão constante em nossas vidas. Imaginem que se hoje nós somos muito apegados à carne, nas nossas encarnações anteriores éramos mais apegados ainda aos prazeres da carne que temos hoje. Então nós estamos herdando exatamente o que nós plantamos em encarnações anteriores. É agora a hora da quitação. Então muitas vezes aquela pessoa que tem um defeito em sua matriz perispiritual, ela no seu planejamento reencarnatório se prepara para vir com uma depressão, ou com um Alzheimer, ou com um Parkinson, ou com um câncer. E dentro desse processo, dependendo do seu pensamento nessa encarnação, ela vai atenuar essa doença ou ela vai intensificar essa doença. Ou seja, ou ela vai reduzir a forma como ela vai quitar essa dívida, ou dependendo do seu comportamento, ela vai intensificar a necessidade desse comportamento. Então, o Dr. Sérgio Menezes, cardiologista, receita um remédio que, dependendo do desenvolvimento da doença, lá pode diminuir a dosagem ou aumentar a dosagem para com outro remédio. Então, essa doença que nós temos, que é o remédio amargo, ela pode ser aliviada ou intensificada de acordo com as nossas atitudes mesmo. Exatamente. Vamos supor, por exemplo, que em uma encarnação anterior, um de nós aqui, né, tenha abusado muito dos prazeres do fumo, do álcool, e nessa encarnação agora, ela viria já com uma programação reencarnatória, um processo kármico, no qual ela teria uma predisposição muito grande a desenvolver um câncer de pulmão ou um AVC. E nessa encarnação, ao invés dela se dedicar ao álcool, ao fumo, ela se dedica, sim, a praticar a caridade, a ser um homem de bem, a procurar ajudar as pessoas que ainda dependem do álcool ou das drogas ou do fumo. E ele se dedica, nesse planejamento reencarnatório, ao trabalho em nome da trajetória de Deus, da trajetória do homem de bem. É claro que ele vai atenuar a chance de desenvolver essas doenças. Agora imaginemos o contrário. Essa mesma pessoa que na encarnação anterior, que abusou do fumo, da droga, da bebida, dos prazeres alimentares, ela vem nessa encarnação fumando, bebendo, fazendo todo tipo de atitude inconsequente, repetindo o erro e muitas vezes ainda com um certo descaso para com a sua saúde e ainda trazendo para junto de si, influenciando negativamente as outras pessoas. É provável que, se ela não estiver preparada nessa encarnação, ela nem venha a ter que desenvolver algum tipo de quitação de dívida na forma de doença, na forma de remédio amargo. Pode ser que ela desencarne depois de abusar muito nessa vida, vá para o plano espiritual. No plano espiritual ela seja trabalhada, seja preparada para entender o verdadeiro sentido da vida, que é servir ao próximo. Esse é o verdadeiro sentido da vida. E não achar que os prazeres mundanos do planeta terrestre que é curtir a vida. E ele volta depois de 1, 2, 3 encarnações preparado e aí sim ele vai ter que quitar suas dívidas, porque Jesus deixou bem claro
que para habitarmos mundos mais felizes, precisaríamos de quitar até o último ceitil, até o último centavo. É verdade. Isso aí realmente acontece. Agora, uma coisa que eu me lembro, né, quando eu era garoto, isso tem um pouquinho de tempo atrás. Muito tempo, Renato. Eu me lembro que eu ia ao médico, né? Tinha aquele médico da família, tinha... o médico, quando examinava a gente, ele pegava a gente, examinava tudo, né? Auscultava, fazia aquela série de exames. E não tinha nada dessa tecnologia que tem hoje. Aí eu te pergunto, essa medicina antiga, ela pode nos ajudar agora, nesse momento que nós estamos vivendo aí, com essa tecnologia aí maravilhosa? Então, hoje a gente vive um momento até que eu deixo os telespectadores pensarem. Se você tiver hoje uma dor no peito ou uma dor de cabeça, você não sabe se você procura um neurologista, porque pode não ser um problema de cabeça, ou um oftalmologista, que pode não ser um problema dos olhos, ou um cardiologista, porque pode não ser um problema de pressão alta, ou um problema de coluna, porque pode não ser um problema ortopédico. Então, hoje, a medicina fatiou o ser humano em tantos pedaços que o médico de antigamente, ele sabia o nome do seu pai, da sua mãe, a predisposição genética do seu avô, do seu bisavô, ele sabia com que seu pai trabalhava, qual tipo de religião que você adotava, enfim, era o médico da família. E o que ele despertava nas pessoas? Ele despertava nas pessoas a necessidade de buscar a saúde, de ter um pensamento mais equilibrado. Então, a medicina antiga, a mãe das medicinas é chamada medicina Ayurveda, ou medicina dos Vedas. Ela propõe que, antes da doença chegar ao corpo, é preciso que a pessoa mude o comportamento, porque a doença, na verdade, eles interpretam que ela se desenvolve a nível do espírito. E, desde os Vedas, a gente chega na Grécia Antiga, um processo chamado metanoia, que era quando você tinha uma ofensa, quando você tinha uma mágoa, um ódio, que você não deixasse aquele pensamento interiorizar no seu corpo. Era a forma como os gregos interpretavam os problemas e, com isso, conseguiam conviver melhor com os seus dilemas, com as suas dificuldades. Mais à frente, a gente vê Jung, que foi discípulo de Freud, propondo exatamente a mudança no nosso pensamento para evitar as doenças como a depressão, como a ansiedade. Que era o quê? Era justamente você entender que você vai receber um fator externo agressor, você tem que absorver esse fator agressor, mas ao mesmo tempo deixar ele passar por você. E o que hoje o médico faz? Se você tem dor de cabeça, toma um analgésico. Se você tem um problema no estômago, toma um remédio para proteger o estômago. Mas não pergunta para você se aquela dor de cabeça ou se aquela dor no estômago teve uma outra coisa que gerou. Então, a gente acredita, e como eu falei, existem hoje, tanto na área de cardiologia quanto de qualquer outra especialidade médica, um verdadeiro conclame no qual todos os profissionais da área de saúde estão tentando resgatar esse entendimento de que o médico ele tem que ter uma visão do ser humano. Então, a gente deve tratar, Marco, a gente deve tratar o Marco, a gente não deve tratar a hipertensão do Marco, a gente deve tratar a diabetes do Renato, a gente deve tratar o Renato, não a diabetes do Renato, ou seja, a gente está aqui para tratar o ser humano, não para tratar a doença. A doença é uma das manifestações dos problemas daquele espírito. É verdade. Ao longo dos séculos, a religião e ciência sempre estiveram caminhando ali, lado a lado, de mãos dadas, muitas vezes com atritos, muitas vezes uma brigando com a outra, impedindo o crescimento da outra. Por que é tão difícil separar a ciência da religião? Se a gente for voltar na história, a gente vai ver que durante muito tempo, quando um profissional da área de saúde explicava, por exemplo, que meditação reduz a hipertensão, que meditação reduz a doença cardiovascular, que ajuda no tratamento das drogas, que ajuda no tratamento quimioterápico da oncologia, que ajuda, por exemplo, a pessoa a conseguir combater o excesso de peso, a parar de fumar, que ajuda a pessoa, por exemplo, a conseguir uma melhora nos seus tratamentos
do corpo físico através da meditação, as pessoas iriam rir desse homem de ciência. Eu vou dar um exemplo clássico, que é o exemplo do Dr. Herbert Benson. Dr. Herbert Benson, em 1970, começou a estudar o Dalai Lama. Ele, no seu primeiro congresso, em 1970, foi motivo de piada e as pessoas levantaram da sala, porque isso era em Harvard, porque acreditavam que aquilo era uma piada. Hoje, passado mais de 30 anos, quando ele vai fazer hoje uma apresentação, ele não é mais convidado para os congressos, porque as salas dos congressos ficam tão cheias que ele é obrigado a fazer uma coisa isolada, no qual é chamado um meeting, no qual só ele fala e todos ouvem, porque até hoje ele é amigo do Dalai Lama e ele conseguiu mostrar que tudo isso que eu falei ainda há pouco é real, cientificamente falando, e que se a gente não desacelerar esse pensamento que a gente criou com esse capitalismo selvagem, com essa forma intempestiva de possuir as coisas, os nossos jovens vão ficar muito mais doentes do que nós estamos percebendo hoje em dia. Você falou que a meditação serve para um montão de coisa. A meditação, tem muita gente que está nos assistindo, tem gente que sabe meditar e tem gente que não sabe nem o que é isso. O que é meditar? É ficar quietinho, sentadinho aqui, sem fazer nada? Como é que é? O que é meditação? Excelente pergunta. É importante a gente esclarecer, eu falei de meditação porque é o estudo de Dr. Herbert Benson, e meditação é quando você coloca a sua mente para trabalhar, para fazer uma viagem interior, no qual você vai ver quais são os seus defeitos, quais são as suas qualidades, como é que você pode reagir frente ao mundo e o que você pode fazer para melhorar o mundo. Então, não é ficar sentado quietinho com a mente vazia. É justamente o contrário. É você aprender a fazer uma viagem interior. É você aprender a ser um ser humano melhor do que você era antes de pensar sobre si e sobre os outros. Mas a gente vê até gravuras por aí, o cara meditando, aí ele fica sentadinho de olho fechado e fica sem fazer nada. Aí eu fiquei, meditar é ficar parado ali sem fazer nada? Essas são algumas técnicas, né? Sim, mas e o pensamento? A gente não consegue parar de pensar. Exatamente. Mas aí pensar o quê na hora da meditação? Você vai utilizar técnicas para guiar o seu pensamento, a fim de que você consiga, através da respiração, existem várias técnicas, eu não vou aqui discutir. Não, eu estou só querendo entender, mas, por exemplo, eu vou meditar amanhã. A pessoa, por exemplo, entender que quando a gente fala de meditação, é um dos exemplos, mas eu vou dar um exemplo que fique mais didático para a gente entender. Dr. Oxman é um médico que estudou durante 6 meses as pessoas que operavam cirurgia cardíaca. E ele percebeu que as pessoas que tinham religiosidade, ou seja, as pessoas que frequentavam qualquer tipo de religião rotineiramente, morriam menos do que as pessoas que não frequentavam ambientes religiosos. Vou dar outro exemplo. Pessoas que desenvolvem a espiritualidade, ou seja, que acreditam que depois da morte existe vida, que depois da matéria ainda existe um Deus, por trás disso existe uma força maior, essas pessoas têm uma longevidade, um tempo de vida maior do que as pessoas que não acreditam. Então, onde a gente quer chegar? A gente quer chegar que aquela pessoa que ela é introspectiva, que ela medita ou que ela faz algum tipo de atividade que trabalha a mente com uma comunidade de forma religiosa ou espiritual, que no caso a gente pode colocar dentro desse contexto. Não estamos aqui falando de espiritismo, estamos falando aqui de todas as religiões, não estamos falando de religião e sim de acreditar em algo que não seja só o materialista, ou seja, que eu vou trabalhar, que dentro de mim existe um espírito. Isso traz uma melhora na qualidade de vida quando comparado à pessoa que é materialista e que não acredita em nada. É verdade. É mesmo. Isso tudo que você está falando, tudo que a gente está conversando, desde o início, né? O que aconteceu durante esse tempo todo? Né? O que foi que se perdeu nessa relação aí de paciente e profissional de saúde? Hein? O que aconteceu aí? Por que está tão complicada a coisa? Isso que eu ia falar, é um processo complexo, mas que dá para a gente simplificar. O que aconteceu? De um lado, os pacientes começaram a ver que os médicos fatiaram eles em vários pedaços, né? Então, o paciente, antes de sair de casa, ele fala assim, olha, eu estou com dor aqui na barriga, quem que eu procuro? Eu procuro o gastro, eu procuro o cirurgião geral,
eu vou procurar o médico de coluna. Então, até essa ginástica, o paciente também se afastou do médico. Aí a gente pega um sistema de saúde muito ruim, no qual o médico tem que fazer um diagnóstico em 15 minutos. E na faculdade ele aprende que ele precisa de demorar pelo menos um período, né, vamos colocar assim, um período aceitável, pelo menos uns 35 minutos entre examinar, colher história e fazer algum tipo de boa, né? Possibilidade de raciocínio. E junta a isso, então, o paciente já chega com muita pressa. Antes de ir ao médico, pelo menos eu atendo alguns pacientes que têm até anotado as queixas para ele não se perder, porque ele tem medo que o médico não deixe ele falar. Então, isso, a gente está olhando do lado do paciente, né? Então, o paciente já chega com medo de um médico que não lhe atenda de uma forma que ele possa falar de suas dificuldades, de seus medos. Do outro lado, a gente tem um médico com um arsenal tecnológico tão grande que ele foi se afastando muito do paciente, foi ficando muito tecnológico. E com isso ele perdeu a possibilidade de prestar atenção quando o paciente está entrando na sala, a forma como ele anda, a forma como ele está se comunicando com o acompanhante ou o cuidador, se é uma relação de amizade ou se ele está meio brigado com aquela pessoa que está junto com ele. Perdeu a condição de pedir para o paciente deitar, examinar e pôr a mão no paciente. E, acima de tudo, perdeu a possibilidade de ouvir, né, aquela parte, vamos dizer, emocional que o paciente muitas vezes pode nos trazer e que foi perdida. Então, essa separação do que é a parte da espiritualidade com o que é a parte física trouxe para nós uma separação muito grande da relação médico-paciente. E o próprio familiar, às vezes, quando vai junto, ele chega e fala assim, não, isso não é para ele não, que ele não é dessa área, fala de outra coisa. E aí corta a criança, o adolescente ou o idoso, quando vai com um cuidador ou um familiar mais instruído, ele fala, não, isso daí você não conta para ele não, isso daí você vai falar para outro. Quando, na verdade, o que a gente se interessa é em conhecer o seu João ou a Dona Maria como um todo, né? Então, assim, por um lado, os pacientes ficaram com uma certa pressa em contar o que estão sentindo, por outro, os médicos se esconderam um pouco atrás das máquinas para poder fazer os diagnósticos e não sofrerem essa judicialização da medicina também, que dificultou muito essa proximidade, porque muitas vezes o médico está bem intencionado, o paciente está bem intencionado, mas existe aí nesse meio do caminho uma cobrança ou de uma parte ou de outra, ou o plano de saúde vai cobrar do médico um comportamento, né? Ou a família vai cobrar do médico um comportamento, e ele prefere assim se esconder através de uma pilha de exames que ele vai solicitar. Meu amigo, tem uma pergunta aqui no Facebook, aqui, da Cris Freire. Ela está perguntando, existe alguma prevenção para a doença do mal de Alzheimer? Olha, Cris, a sua pergunta é muito interessante, porque o mundo todo está buscando essa resposta, né? Então, a gente ainda não tem essa resposta. O que a gente tem é que as pessoas que têm um comportamento muito circular, muito repetitivo, aquelas pessoas que são muito fechadas dentro de si mesmas, ou aquelas pessoas que, frente a um problema, ela se isola, ela guarda para si, e é uma pessoa que tem um comportamento, vamos dizer assim, fechado para as novidades, é uma pessoa que não socializa bem, é uma pessoa que não exercita a mente nem o corpo, ela precisa de mudar esse comportamento, exercitando mais a mente, exercitando mais o corpo, socializando, mudando os hábitos. Por exemplo, se todo dia ela senta no mesmo lugar, com as mesmas atitudes, seria bom que ela mudasse o caminho, mudasse as coisas que ela faz, para que ela pudesse exercitar outras áreas do cérebro ao longo da sua jornada aqui na Terra, para poder, exercitando o cérebro, evitar a progressão da doença de Alzheimer. Mas ela está ligada a mecanismos também genéticos, biológicos, imunoquímicos, que não temos como aqui abordar no programa. Mas em termos mais genéricos, a melhor forma é você observar as pessoas idosas que estão atuantes, são as pessoas que nunca deixaram de atuar, nunca deixaram de fazer atividade física, sempre aceitaram a vida como ela é, tiveram a resignação que a gente fala, e são pessoas ativas. Então, quando você pega aquele vozinho ativo, que anda, que caminha, que se alimenta bem,
que conversa com todo mundo, que escreve, que lê, que conversa, que fala o que viu na novela, que ouve rádio e que gosta de cantar e que toca um instrumento, esse dificilmente vai evoluir para o Alzheimer. Por outra parte, aquela pessoa fechada, que se isola e que não costuma socializar, ela vai ter mais propensão a desenvolver o Alzheimer. Ok. Eu tenho visto no país todo uma discussão, inclusive lá no Congresso, com projetos de lei, e nas televisões, em alguns programas também tratam desse assunto, e é um assunto debatido até em algumas rodas, o pessoal batendo pau, uns a favor e outros contra. O quê? A liberação da maconha. Eu queria saber a sua visão médico-espírita sobre isso. Perfeito, excelente pergunta. Eu estive há pouco tempo no Uruguai e no Uruguai foi liberada a maconha. E a gente procurou estudar e entender um pouco. Que, estatisticamente falando, os países que liberaram a maconha não conseguiram reduzir a mortalidade desenvolvida pelos vícios ou pelos confrontos com os militares ou confronto com a lei, ou até mesmo diminuir a forma com que o tráfico atuava naqueles países. Todas as estatísticas reais, estatísticas que não têm, assim, vamos dizer, interferência de interesses econômicos, demonstram isso. Agora, o que a gente percebe, junto da FEB, a Federação Espírita Brasileira, fez um manifesto contra a maconha, e a gente cita aqui André Luiz, que André Luiz diz que o primeiro empréstimo que nós fazemos ao chegar nesse planeta é o nosso corpo físico. Esse é o grande empréstimo que nós pegamos da providência divina, com um planejamento reencarnatório. Vamos supor que você tenha um planejamento reencarnatório de viver 80 anos e dentro dessa suposição você tenha fluido vital para esse período. E aí você começa a utilizar a maconha, você começa a agredir um pouco seus neurônios. Depois, é claro, é natural que você queira experimentar outras drogas mais potentes. Então, hoje, o que a gente percebe, como espíritas, existe um manifesto totalmente contrário da FEB, desde 2016, contra a liberação da maconha, por 3 aspectos. Primeiro, nós somos endividados por esse corpo físico, temos que fazer bom uso dele para completarmos essa missão, porque existem muitos espíritos que gostariam de estar aqui hoje nesse planeta, quitando suas dívidas e sofrendo muito no mundo espiritual para poder chegar aqui e depurar seu perispírito para habitar mundos mais felizes. Segundo, a liberação da maconha não trouxe a redução da violência, nem a redução do crime. E terceiro, nos países onde a liberação da maconha ocorreu, o consumo de drogas mais, vamos dizer, potentes, ocorreu de uma forma mais intensa, porque os adolescentes, como é natural, ainda estão em fase de amadurecimento. É fácil hoje a gente adulto, maduro, ter um pensamento de imaginar, não, a pessoa que vai experimentar a maconha vai ficar na maconha. Mas seria muita inocência como profissional da saúde a gente passar isso para vocês. A curiosidade vai fazer com que aquela pessoa que experimentou a maconha, mais à frente experimente a cocaína, experimente as drogas químicas, que são o LSD, que são o crystal, são todas essas drogas químicas que estão chegando para nós, e isso vai trazer para a nossa população uma piora, um retardo na sociedade, que mais à frente vai cair no que o Marco perguntou. Será que o que a gente está passando agora não foi culpa dos nossos desajustes do passado? E aí vem aqueles momentos de radicalismo. Como a gente está vendo muita violência por causa do tráfico, muitas pessoas, às vezes de bom coração, apoiaram o aborto. Vão ser as mesmas pessoas que não entendiam bem que o aborto era um crime contra a vida, também vão acabar apoiando a legalização da maconha, sem entender que isso também é um crime contra a vida. Existe um argumento que eu já vi pessoas falando, que apoiam a liberação da maconha, de que a maconha ela pode ser utilizada como um remédio, inclusive aliviando dores de pessoas que têm câncer. Convulsão. Eu vi na internet um homem com Parkinson, tremendo, tudo com uma equipe médica do lado, ele fez o teste e ele fumou maconha, e tem um vídeo na internet, e durante o efeito da maconha no organismo dele, ele parou de tremer.
Então, mas aí... É outra coisa. Não, veja bem, o meu questionamento é, a gente não liberando a maconha, não estou defendendo a liberação, não. Eu sou contra. Eu só estou dizendo o seguinte, a gente não liberando, não estaria prejudicando essas pessoas que precisam dela como remédio? Veja bem, em 1960, 1959, Freud utilizou a cocaína em muitos pacientes que sofriam de depressão profunda. E ele fez um tratado nessa época falando muito bem da cocaína. Por quê? Porque ela era utilizada como uma droga medicinal. Então, quando a gente vê esse tratado de 1959 até 1960, com relato de casos dos pacientes, que eram pacientes com uma adinamia, um paciente que não tinha vontade de viver, um paciente que não tinha vontade de fazer nada, ele usava pequenas doses de cocaína, cocaína pura, de origem comprovada, né? E aquelas pessoas começaram a ter um êxtase, uma disposição melhor, e Freud faz esse tratado. Passado 2 anos, Freud refaz esse tratado, desdizendo o que havia dito e explicando que, mais à frente, ele percebeu que aquelas pessoas que estavam utilizando de forma medicinal, como o cérebro pede sempre uma utilização de drogas de doses maiores, aquelas pessoas começaram a se tornar dependente químico com um comportamento alterado. Mesma coisa vai acontecer nesse raciocínio. Uma coisa é a gente liberar o tetraidrocannabinol, que é o THC, que está dentro da maconha e que ele tem um efeito analgésico e antiepilético. Eu concordo com você. Se você me perguntar, Sérgio, você é a favor de liberar o THC para o tratamento das doenças? Eu sou a favor, mas estamos falando em liberar um componente químico. Da mesma forma que, se você for parar para pensar, temos remédios que são derivados do veneno da cobra, temos remédios que são derivados, né, de papoula, que é uma droga que a gente sabe que vai dar origem ao ópio. Então, eu sou a favor de liberar, porque já temos isso na nossa farmacêutica, né? É verdade. Então, isso já faz parte. Eu sou a favor da liberação das drogas medicinais para tratamento medicinal, com pessoa registrada, num plano de um hospital, com um controle médico, para que não ocorra o que aconteceu com Freud no passado. Mas liberar a maconha para os prazeres terrestres, eu acho que é um equívoco e um retrocesso para a humanidade. E foi isso que aconteceu. Eu também vi esse vídeo que você falou. Você viu também, mas né? não é a maconha, ele não fuma maconha, ele toma esse remédio THC e ele... Agora, para fazer Acaba o a THC, produção dele. precisa de uma plantação de maconha. Sim, Aí, no caso, seria uma plantação de maconha legalizada. medicinal. Mas é medicinal. Medicinal, mas no caso teria que ser liberado. Como também existe a plantação... Para o remédio, sim, já tem Para o alguns remédio. casos, já tem alguns Mas, casos da liberados. mesma forma como, por exemplo, existe, a liberação da plantação da papoula para fazer o remédio. Já existe, isso já é real, né? Então, é importante a gente entender que uma coisa é um laboratório produzir uma planta que vai ser utilizada de forma medicinal. A outra A é produzir... outra é fazer o que aconteceu no Uruguai. As pessoas podem plantar maconha em casa, desde que não façam o comércio. É lógico que vão fazer, seria inocência pensar que não, né? É verdade. O menino quer ir num baile essa noite, tem uma plantação de maconha em casa. O que ele vai fazer com os amiguinhos? Vai Aí, vender. Vai vender. Vai vender, né? Então, assim... Vai pagar a entrada. você amarrar cachorro com linguiça, né? Não vai dar certo. Então, assim, qual a função de quem ama? Quem ama põe limite. Quem ama educa. Nós somos hoje as pessoas que podem educar esses jovens explicando, olha, meu filho, a maconha em uso medicinal ela é útil, mas em uso simplesmente para poder fazer uma fuga da nossa realidade, não é a solução. Talvez fosse no homem antigo, mas no homem espírita, que entende a nossa responsabilidade ao adquirir a dívida desse corpo, é preciso que nós utilizemos bem esse corpo de uma forma bem estruturada. Com certeza. E vocês sabem que alguns casos de famílias, né, que conseguiu a liberação, até através da justiça, esse remedinho. De forma que é uma medicinal. gotinha, uma gotinha, Sim, né, medicinal. eu sou a favor. E acaba com as convulsões, E eu realmente. sou a favor, se Mas você isso perguntar. É remédio. Remédio. É outra coisa. É uso medicinal. O que estou querendo é liberar maconha, mas é Para diversão. para diversão. Aí é diferente. Faz o cadastro da pessoa na farmácia ou o cadastro em algum posto do sistema de saúde e, a partir dali, a pessoa pode comprar nas farmácias do sistema de saúde ou pode produzir em casa, levando as sementes para casa. É verdade. Agora, uma coisa também importante, no consultório, você como médico,
dá para a gente aí a informação. Nós devemos abordar nos consultórios a espiritualidade? Olha, os estudos demonstram que quando você chega para uma pessoa e tem a oportunidade de abordar a sua espiritualidade, você ganha muito. Por quê? Porque da mesma forma que temos que alimentar bem o nosso corpo, nós temos que alimentar bem o nosso espírito. Então, da mesma forma que eu tenho que fazer uma anamnese do corpo, eu tenho que também entender como anda aquele espírito. E aí, se a gente for parar para pensar, a gente vai ver que Paulo de Tarso falou em corpo astral para se referir ao espírito, né? A gente pode perceber que a alma que os católicos abordam é o espírito que os espíritas abordam, que os hindus, né, os muçulmanos, todos citam alguma parte como sendo espiritual. Então é importante a gente ter esse conhecimento de que não é ofensa nenhuma você perguntar para um adventista do sétimo dia qual é a sua religião, porque fica mais fácil na abordagem você conversar com ele. Vou dar um exemplo para os nossos telespectadores entenderem. Vamos supor que uma pessoa vá ao meu consultório e esteja com um problema qualquer que faça ela pensar em suicídio. E aí, eu, acreditando que posso abordar a espiritualidade dela, eu devo perguntar qual a religião dela. Por quê? Porque se ela for um evangélico, eu não posso abordar ela com um processo de reencarnação. Ao mesmo tempo, se ela for um espírita, eu posso abordar ela com um processo reencarnatório. Porque deve ser muito difícil você estar pensando em suicídio com todas as suas crenças, vamos dizer, sendo, por exemplo, um mórmon, e uma pessoa que te atender no momento de ajuda, tentar te sugerir reencarnação, porque está indo tudo contra o que você pensou e que você vai suicidar mesmo. Ou vice-versa. Você está pensando em suicídio, você procura um médico que é mórmon e o médico fala com você que depois da vida você vai esperar o julgamento final. Então, e seria confuso para isso. Então, acho que a abordagem da espiritualidade, ela deve ir muito além da religiosidade. Ela deve entender que você pode perguntar qual a sua religião. E aí você pode até anotar, olha, ele é hindu e acredita em uma fé tal. Agora, a espiritualidade é você abordar no paciente o entendimento que depois do corpo físico chegar à finitude, existe um ser maior que vai te receber. E isso, todas as religiões comungam dessa ideia. Abordar a espiritualidade é você lembrar a pessoa que a morte faz parte da vida. E a pessoa entender que, por melhor que aquele profissional da área de saúde seja, por mais amado seja aquela pessoa, vai chegar um momento que a gente vai embora desse planeta. Que todos estamos em um processo de viagem, estamos numa passagem por aqui. Então, abordar a espiritualidade no consultório, a meu ver, dessa forma como eu estou fazendo a observação, eu acho interessante. Agora, abordar a espiritualidade de uma forma impositiva, vou dar um exemplo que é até uma forma interessante. Você imagina, por exemplo, que eu chego no consultório de um profissional da área de saúde e de cara ele começa a conversar comigo sobre vida e morte e começa a me abordar perguntando o que eu penso depois da morte, o que vai acontecer. O que eu vou imaginar? Eu vou imaginar que eu estou pé na cova. Eu vou imaginar que eu estou prestes a morrer. Eu vou embora daquele consultório me sentindo a pior pessoa do mundo. É verdade. Então, abordar a espiritualidade, quando você tem uma deixa, quando você tem uma oportunidade, existem técnicas para você abordar isso com o seu paciente, a fim de fazer ele se sentir melhor do que quando chegou ao seu consultório. E não simplesmente tentar impor os seus conceitos. Eu, por exemplo, converso com todas as pessoas de todas as religiões, tenho amigos de várias religiões, respeito todos, todos me respeitam e não vejo nenhuma necessidade de você falar de espírito, de reencarnação, para levar uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra que melhore aquela pessoa que procura você no seu ambiente de atendimento de saúde. É verdade. Além de que vai perder o cliente, né? É verdade. Vai sair de lá aterrorizado. Aterrorizado. Eu não volto mais para esse médico. Tá doido. Ele quer me botar no caixão. Doido, né? É verdade. Eu estava vendo você falar aí que a medicina fatiou o ser humano, né? Verdade. Tem tantas especialidades que aí eu estava imaginando aqui. Daqui a pouco vão colocar o especialista de rim do lado direito e o especialista de rim do lado esquerdo. Mas você está achando que isso é brincadeira?
Essa semana eu tive uma dificuldade que eu pedi um colega para ir no quarto de um paciente, né? E um ortopedista muito bom. E a família chegou para mim e falou assim, não, mas ele não é especialista no joelho direito. Eu não tô, é sério, isso é sério, aconteceu. E aí eu fiquei num dilema, eu falei, olha, mas ele é um profissional formado, completo, fez a residência, se especializou em ombro, mas ele também entende de joelho. Conclusão, a família queria um especialista em joelho. Então veja que do mesmo jeito que verdade. o médico fatiou a medicina, né, os profissionais da área de saúde fatiaram a super especialização, os pacientes também querem a super especialização. Então é um problema de ambas as partes. E o que cultural já. É cultural. O que a gente quer trazer nesse programa é lembrar as pessoas que nós somos corpo e espírito. Quando você procurar um profissional da área de saúde e tiver oportunidade, comente das suas mágoas, das suas angústias, das suas decepções, das suas dificuldades, além de comentar dos sintomas que te afligem. Você vai facilitar o atendimento desse médico e você vai, com certeza, fazer com que ele acerte mais o diagnóstico do que se você omitir certas informações. Eu vou citar aqui um exemplo, o Dr. Dean Ornish, é um cardiologista muito conhecido e que ele tratava de um paciente que procurou ele para fazer um tratamento de cirurgia cardíaca. Ele tinha um entupimento em uma artéria do coração e procurando o Dr. Dean Ornish, ele conversando com o paciente, depois de uma entrevista muito demorada, ele conseguiu detectar que essa doença começou logo que ele havia parado de conversar com o irmão após uma briga. E o Dr. Dean Ornish falou, olha, vamos te encaminhar para a equipe cirúrgica assim que você voltar para casa, pedir perdão ao seu irmão, ou você fizer as pazes com o seu irmão, ou seu irmão pedir perdão para você. Eu não sei quem é o culpado, nem quem é o inocente, mas é importante que você, antes de operar, venha aqui sem essa mágoa. Passado alguns meses, esse paciente voltou ao consultório do Dr. Dean Ornish e falou com ele que as dores no peito haviam melhorado só com os remédios que ele havia passado, e ele convida esse paciente para fazer um novo exame do coração. Para surpresa do Dr. Dean Ornish, aquelas lesões que existiam no coração reduziram após ele conseguir quitar a sua mágoa para com o irmão, e as doenças do coração daquele paciente reduziram tanto que ele já não precisava mais de operar, bastava só tomar medicamentos. Moral da história, muitas vezes, se o paciente tiver a oportunidade de dizer o que aflige o espírito, às vezes fica mais fácil tratar do corpo humano. Doutor Sérgio Menezes, isso é bonito. Isso está na internet, é só digitar Dean Ornish, doença do coração. É bonito a gente chegar, falar para a pessoa, contar a história da sua vida. Mas quando a gente vai no consultório do SUS, que o cara tem 5 minutos, ele nem olha para você. Isso é a realidade. É a realidade hoje. Eu vou lá no consultório do SUS, o médico está lá para me atender. Aí, doutor, estou com dor aqui. Está aqui a receita. Nem olha pra gente. Eu concordo. Isso é verdade. Por quê? Porque não é, ali não tá, a prioridade ali não é o ser humano, ali é a quantidade. Quanto mais atender, melhor, porque, né, quem agora, a gente, para ter um atendimento bacana, não é a qualidade. Nós temos que pagar a consulta. E nem todo mundo pode pagar uma consulta. Não estou dizendo que a consulta seja cara, não. Eu também cobro consulta. Eu também cobro. Você cobra. Todos nós somos profissionais. Sim. Mas nem todo mundo pode pagar uma consulta de um dentista, de um cardiologista, de um engenheiro. Nem todo mundo pode pagar. Aí o cara vai para o SUS, chega lá, ele, doutor, estou com dor de cabeça. Essa, infelizmente, é a realidade. O que eu acho assim, importante a gente passar para o telespectador é que... Não estou criticando ninguém, não. Não. Vamos pegar de pedra aqui na porta. As discrepâncias que ocorrem dentro da medicina, elas não ocorrem só no SUS, não. Elas ocorrem também nos profissionais remunerados e muito bem remunerados. Há pouco tempo eu vinha fazendo um curso de eco em São Paulo e um cirurgião muito famoso, que eu não posso nem citar o nome, comentou com a família que... eu não ouvi, mas o meu professor contando para mim e para outros alunos, né? Que o cirurgião extremamente bem remunerado estava explicando para a família que Deus havia errado, mas que ele havia consertado o coração daquela criança. Então você vê que não é só na discrepância que ocorre no SUS, a discrepância ocorre até nos profissionais muito bem remunerados. E aí é que vem o quê? Vem os hospitais, que são muitas vezes filantrópicos, financiados muitas vezes por instituições espíritas. Temos hospitais espíritas hoje muito bons. Se Deus quiser, aqui nós já temos
a AME Araruama, já temos a AME Lagos, já temos o serviço na obra social Antônio de Aquino funcionando muito bem. Se Deus quiser, um dia ainda teremos um hospital, né, dentro aqui da nossa região com essa atitude espírita. Eu acredito nesse sonho. E eu acredito também que temos várias religiões fazendo isso. Se você for olhar a Pastoral da Saúde, se você for olhar o que está acontecendo com as igrejas evangélicas, você vai ver que esse movimento, que não partiu dos seres políticos, mas dos seres humanos, ele está progredindo. Então vai chegar um dia que você vai olhar aquele atendimento discrepante daquele médico bem remunerado ou daquele médico do SUS, e as pessoas vão preferir um atendimento mais holístico, um atendimento mais humanizado, um atendimento que preste atenção no seu João ou na Dona Maria, não no problema do seu João ou no problema da Dona Maria. Então é importante desenvolver a espiritualidade? É importante na forma proporcional aos problemas. Eu acredito que toda essa epidemia de depressão, de câncer, de doença de Alzheimer e também das doenças cardiovasculares serão muito reduzidas quando a gente vir a nova medicina que está surgindo aí, que vai ligar a espiritualidade com o corpo físico, e o binômio corpo-espírito serão tratados ao mesmo tempo. Não só com água fluidificada, não só com passe terapêutico, mas principalmente, deixando aqui a essência da espiritualidade, é despertar a reforma íntima no nosso telespectador. É a reforma íntima que o médico católico vai despertar no paciente católico, o médico evangélico vai despertar no paciente evangélico, né? Com então, certeza. É isso que a gente espera da medicina. Não é que o médico espírita vai ser um médico melhor que o médico evangélico, é o contrário. É um congresso no qual o espírito, o evangélico, o católico, o budista, o muçulmano, todos consigam mostrar que, ao tratar da espiritualidade do teu paciente, você vai melhorar o corpo físico e o corpo espiritual. Deixa eu só dar o nosso telefone, né, do WhatsApp, as pessoas que quiserem, né, mandar um zap fazendo alguma pergunta aqui ao vivo. Nosso telefone é 998-844909, está aí na telinha. Você pode mandar uma pergunta que o meu querido amigo Sérgio com certeza vai responder. Então, quais seriam os benefícios aí de desenvolver essa espiritualidade? Existem os benefícios que a gente pode trazer para os telespectadores da seguinte forma. O benefício social ocorre porque pessoas que frequentam o ambiente religioso têm uma sensação de bem-estar maior. Como é que isso funciona? Foram feitas pesquisas e viram que os pacientes que frequentam o ambiente religioso se sentem melhor, têm uma capacidade de aderir à dieta, abandonar o cigarro, a fazer uma atividade física, a se cuidar melhor, a se dedicar mais à família, a evitar o abandono de seus familiares. Então, a pessoa tem, assim, um ganho social. Outra parte também é a parte comportamental, ou seja, a pessoa que, quando procura um profissional de saúde, esse estimula que o paciente busque a espiritualidade, como eu já falei, espiritualidade é você buscar fazer o entendimento de que você é muito mais do que somente esse monte de carne e osso, que existe uma alma dentro de você, que existe um espírito dentro de você, que precisa de ser alimentado igual ao seu corpo. Então, essa pessoa que pratica a espiritualidade, ela consegue se sentir comportamentalmente melhor quando recebe uma notícia de um câncer, uma notícia de uma cirurgia difícil, uma notícia, por exemplo, de ter que fazer um tratamento doloroso, muitas vezes uma notícia de ter que fazer um tratamento mutilador, como, por exemplo, o câncer de mama ou uma cirurgia de próstata. As pessoas que frequentam a espiritualidade respondem melhor a esse tipo de tratamento. Ou quando já estão deprimidas, o seu comportamento perante a depressão é muito melhor, ou perante o tratamento com o quimioterápico, quando ela acredita que existe um ser maior cuidando dela, do que quando ela é materialista e só pensa na carne e no osso. E, por fim, no capital que existe dentro da comunidade, ou seja, comunidades que foram trabalhadas a espiritualidade são comunidades que têm um capital social melhor. Então, quando o Marcos, por exemplo, comenta comigo que o atendimento do SUS está assim, está assado, nas comunidades que se trabalha a espiritualidade, desde o porteiro do hospital até o médico e o diretor do hospital,
todos vão atender as pessoas de uma forma melhor, as pracinhas serão mais bem cuidadas, as pessoas não vão fazer fila dupla, as pessoas vão pensar dentro da espiritualidade que o capital social daquele bairro, daquele município, daquela região é um capital social melhor, porque quando você desperta o lado melhor do homem, a comunidade toda ganha. Então explique para mim o mecanismo psicológico, social e comportamental a respeito disso. O mecanismo psicológico é esse, que você consegue desenvolver a sua mentalidade dentro da espiritualidade, entendendo que o que você está passando aqui na Terra é passageiro. Você está desenvolvendo aqui uma viagem na qual você tem que desenvolver tanto a parte física, corporal, quanto a parte espiritual, a parte da alma. A parte comportamental é exatamente essa de você ter mais resignação, você ter mais força de vontade, você ter mais boa vontade na hora de enfrentar os problemas. Aquela pessoa que é materialista e sofre uma perda, ela cai e tem dificuldade de se levantar. A pessoa que é espiritualista, que desenvolveu a espiritualidade, ela cai e se levanta porque ela sabe que ao seu lado existe um ser maior para apoiá-la. E por fim, na parte, vamos dizer, da comunidade, é exatamente isso, quando você consegue atingir uma população grande, desperta neles um crescimento espiritual, desenvolvimento espiritual, traz para aquela comunidade condições de reagir melhor às dificuldades daquele ambiente. Se ali é um ambiente que não tem uma pracinha, eles vão fazer uma pracinha. Se ali é um ambiente que o atendimento do SUS está atendendo as pessoas de uma forma ainda muito deixando a desejar, eles vão procurar fazer ali um atendimento social dentro do posto de saúde, uma coisa que tem ajuda da comunidade, tem voluntários e aquilo vai melhorando. E se ali tem um tráfico, se ali tem uma violência, eles vão começar a tentar fazer um ambiente em que eles consigam fazer com que as regiões sejam mais felizes, evitando assim que as crianças caminhem para o tráfico. É verdade. Explica para a gente o que é alostase. Explica para a gente o que é isso, essa palavra bonita. Alostase ou carga alostática é um desenvolvimento que nós temos desde que nós éramos seres das cavernas, chamada reação de luta e fuga. Só que isso, quando a gente era ainda um ser primitivo, era importante por quê? Porque ou a gente fugia daquele animal selvagem, ou a gente enfrentava aquela agressão e conseguia sobreviver. Isso foi importante para a nossa sobrevivência. Mas hoje em dia, a gente vai sofrendo tanta agressão, você sai ali na rua, o cara te dá uma fechada, você chega no trabalho, o seu chefe te trata mal, aí você vai para casa, você trabalhou para caramba, mas o dinheiro está curto, não está dando para pagar as contas, a sua família está te cobrando condições de melhores situações dentro do seu ambiente. Então, é tanto estresse, é tanta cobrança, é tanta correria, é tanta situação que você tem que ter, porque você tem que ter um celular moderno, você tem que ter um Wi-Fi, você tem que ter uma TV a cabo, você tem que procurar ter as roupas mais legais, você tem que ir no shopping, você tem que fazer isso, fazer aquilo. No fim, as pessoas esqueceram de que essa carga alostática, essa quantidade de reação de luta e fuga que está gerando, é que está trazendo para nós o câncer, o Alzheimer, o Parkinson, a depressão, o AVC, o infarto e tudo que foi falado no programa até agora. E qual é a notícia boa? A notícia boa é que um cientista chamado Mazeuco, ele conseguiu fazer que nesse mesmo ambiente que eu descrevi, o cara acorda de manhã, apanha, chega de noite ele dorme, no outro dia ele apanha. O que é que ele conseguiu fazer? Ele introduziu a religiosidade junto com a espiritualidade nessas pessoas. Como? Essas pessoas escolhiam, olha, eu sou evangélico, eu quero frequentar um ambiente evangélico. A minha vocação é católica, eu quero... Então, ele dividiu essas pessoas nas religiões que eles gostavam, desenvolveu a espiritualidade deles e conseguiu ver que essas pessoas que aderiram à espiritualidade diminuíram a alostase, diminuíram a carga alostática e, com isso, eles conseguiram ter uma qualidade de vida melhor, com menos diabetes, com menos câncer e com menos doença cardiovascular. Então, respondendo a sua pergunta, se hoje a humanidade começasse a caminhar, começasse a praticar alguma forma de higiene mental, meditação, tai chi chuan, yoga ou qualquer tipo de
pensamento edificante, que não precisa de se fazer apologia a nenhuma das técnicas que eu falei, e além disso começasse a puxar o freio de mão e tivesse um pouco de socialização com a sua família, para que todos pudessem conversar das suas angústias e frustrações do dia, ou como se fosse uma terapia familiar, como era na época dos nossos avós, com certeza a humanidade teria uma redução desses problemas que nós estamos vendo agora, porque os trabalhos científicos já apontam para isso. Nós estamos aqui falando nada que não estejam comprovados em trabalhos científicos. Eu tenho o prazer agora, no dia 2 ao dia 5, ir para o Congresso Nacional de Cardiologia e muito vai se debater sobre esse tema lá também. Interessante. Tem um nome muito bonito, que eu, inclusive, se eu tiver um outro filho aí para frente, eu vou botar o nome dele, telômero, né? É um nome bonito. É um nome muito bonito, né? É isso. Telômero é um nome bom para o filho, mas telômero também é uma parte do nosso cromossoma que ele é responsável por se reproduzir para manter a perpetuação da célula. Vamos dar um exemplo. Todas as células do nosso corpo têm dentro do seu cromossomo o telômero. Quando a gente é jovem, esse telômero fica se reproduzindo, reproduzindo, e a gente consegue perceber que o jovem ele tem um desenvolvimento, um processo de cicatrização muito bom. Você vê que as cicatrizes somem, né? À medida que a gente vai envelhecendo, esses telômeros vão encurtando. É natural isso. Todos nós temos um encurtamento do telômero. Esse encurtamento faz com que a gente comece a nossa própria pele vai modificando, os nossos órgãos vão modificando, vão sofrendo o processo de envelhecimento. Agora, quando esses telômeros sofrem muito estresse, igual a gente explicou ainda há pouco, eles se retraem, eles encolhem. Então, a gente tem trabalhos hoje muito interessantes sobre os telômeros, mostrando que as pessoas que sofrem agressões constantes do dia a dia são aquelas pessoas chamadas workaholic, aquelas pessoas que têm orgulho de dizer, não, eu trabalho muito que eu vou deixar um futuro melhor para minha família. São essas pessoas exatamente que têm uma redução muito grande do seu telômero e com essa redução sofrem um envelhecimento precoce, Marco. Então, o telômero, ele é responsável tanto pela sua longevidade, ou seja, uma vida longa, como também pela redução do seu tempo de vida. E a espiritualidade aí, como é que ela mexe aí com os telômeros? Pois aí, e não tem um Viagrazinho para a gente botar no telômero, para ele desenvolver, ficar... Medicação ainda não conseguiram, mas tem uma doutora chamada Elissa Eppel, que ela conseguiu demonstrar que quando introduz a espiritualidade nessas pessoas que estão sobre intenso estresse e dosando o cortisol, que é um hormônio, comparando junto com o telômero, também dosando o cortisol, conseguiu ver que quando você, ao fim de um longo dia, você vai para um culto religioso, ou você medita, ou você faz yoga, ou você faz tai chi chuan, né? Ou você faz alguma atividade de higiene mental, esse telômero volta um pouco ao seu tamanho original e você consegue assim combater o envelhecimento precoce. Então, a espiritualidade ela fundamental. Ela faz com que o telômero volte ao seu tamanho original. Ela reduz o encurtamento do telômero. Muito Isso foi bom. comprovado cientificamente, né? Então, temos que ter uma religião. Temos que ter uma espiritualidade. A gente não precisa nem desenvolver na pessoa a necessidade de uma religião. Se a pessoa, por exemplo, não quer seguir nenhuma religião e ela simplesmente pensa que existe uma força maior, um ser supremo, que está conseguindo cuidar dele, e ali ele chega no fim do dia ou no início do dia e consegue projetar os seus pensamentos para uma zona de conforto, uma zona de bem-estar, uma zona na qual ele trabalha essa parte da viagem interior, ele vai viver mais, faz o mesmo efeito, vai ter um efeito semelhante. Legal. Ok. E aumenta o tempo de vida, porque a gente meditação ajuda? Ajuda demais. Inclusive, nesse aspecto que a gente quer deixar claro para as pessoas que estão nos ouvindo, que a pergunta antigamente era assim, tem algum remédio que aumenta o tempo de vida? Bom, existem vários remédios que reduzem as doenças. Agora, em trabalhos científicos foi comprovado que as pessoas que desenvolvem a espiritualidade têm um tempo de vida maior, independente da religião. Não estamos aqui fazendo apologia ao espiritismo. Todas foram estudadas. Ó, a nossa amiga Jupira, que mandou um abraço para você, ela está lá na Flórida, nos Estados Unidos, está assistindo, está dizendo que a transmissão está ótima, mandando um abraço para você, que bom, para todos parabéns, nós. Obrigado. É a esposa do nosso querido amigo Henrique,
aqui, do homem do telefone que fica aqui com a gente, Sim. ele está viajando, é a esposa dele que mora lá, né, nos Estados Unidos. Que bom. E está ótima a transmissão. Um abraço para você, viu, Jupira? Meu querido amigo, está no finalzinho do nosso programa, faltam 5 minutos. Para fechar, eu quero que você explique para a gente cura. O que é cura? Explica para a gente. A cura, né? Hoje a gente vê as pessoas buscam os centros espíritas, os trabalhos que ocorrem junto com os médicos espirituais, buscam as cirurgias espirituais. E qual é a opinião da FEB, qual é a opinião da Associação Médico Espírita sobre cura, né? Primeiramente, a gente quer deixar claro que cura necessita de merecimento. Nos ensinamentos que Jesus nos traz, ele deixa bem claro que para que você seja curado, é preciso que você tenha um merecimento, é preciso que você faça uma reforma íntima, é preciso que você tenha mudado o seu velho homem, a sua velha mulher, para um homem melhor ou uma mulher melhor nessa encarnação. Então, quando a gente fala de cura, a gente precisa de um tripé. Esse primeiro tripé é você ter fé, é você acreditar de verdade que existe um ser maior, que cuida de todos nós, que é soberanamente justo e bom e que vai poder nos ajudar se nós fizermos também a nossa parte. Porque às vezes também a pessoa não entende que cura é um processo de si para si mesmo. Não é o seu marido ou aquele filho ou aquele familiar problema que está causando a sua doença. Quem está causando a doença em você é você por si mesmo. Portanto, a cura tem que partir de você para você mesma. E dentro desse aspecto também é preciso que haja a resignação. O que é resignação? Resignação é a gente aceitar a vida como ela é. É lembrar de Maria Santíssima, quando viu o seu filho sendo crucificado e durante o seu momento de prece, durante o seu momento de choro, ela conclama a todos e deixa bem claro, dizendo: Senhor, seja feita a sua vontade. Isso é resignação. E por último, que é importante dentro da fé também, é o entendimento de si mesmo, é a análise interna, é você conseguir conhecer você, suas limitações e suas qualidades, para você poder se tornar um ser melhor e assim merecer a cura e poder conseguir depurar todas as dificuldades, porque o objetivo dessa existência é conhecer a si mesmo e servir ao próximo. Isso é o que a gente pode colocar em termos de cura para os nossos telespectadores. Meu querido amigo, nosso programa está no finalzinho. Gostaria que você desse suas palavras finais e fechasse o tema, mandando aí uma mensagem para os nossos telespectadores. Perfeito. A respeito do mecanismo de adoecimento, a gente gostaria de deixar que todas as doenças que nós podemos conhecer hoje precisam de ser tratadas pela medicina tradicional. A medicina tradicional é uma medicina de Deus. Os profissionais da área de saúde são profissionais guiados pelas mãos de Jesus. Os remédios criados, os exames criados, as técnicas criadas, são técnicas criadas pelos profissionais do mundo espiritual para os profissionais do mundo terrestre poderem atenuar o sofrimento, praticar a cura e praticar a melhora dos sintomas dos entes encarnados aqui nesse planeta. Não estamos aqui, de maneira nenhuma, desdizendo o que foi dito pela medicina tradicional. Pelo contrário, estamos aqui complementando que aqueles casos mais difíceis, aquelas situações de difícil explicação, aquele raciocínio lógico no qual você não entende por que agora que temos tanta estrutura mental, tanta estrutura tecnológica, tanto aparato tecnológico, por que ainda estamos padecendo de tantas doenças? O entendimento é exatamente esse, que somos um binômio, corpo e espírito. E quando a medicina entender que o tratamento do corpo precisa de ser aliado ao tratamento do espírito e que a melhoria do pensamento reduz a agressão que o espírito sofre e, consequentemente, ao reduzir o pensamento agressivo, o pensamento negativo, o pensamento de vingança, de ódio, o pensamento de desamor, o pensamento de desesperança tão comum nesse momento político do nosso país, o pensamento de abandono, o pensamento de que agora não tem mais jeito, esse é o pensamento que não nos cabe mais. Sabemos hoje que quem conduz esse planeta é o Mestre Jesus e a sua falange de bons espíritos. Então, ao espírita não cabe desesperança, não cabe desamor, não cabe desafeto, porque sabemos que, acima de tudo, ajudando nos nossos pensamentos, existirá sempre o nosso guia espiritual, mandatário de Jesus para nos cuidar.
Então, se você em algum momento pensou em desistir, pensou em desanimar, teve alguma desesperança, sempre antes das grandes melhorias vieram as crises. Plagiando aqui o que foi dito por Divaldo Franco, é importante que lembremos que nós precisamos fazer a nossa parte para que esse mundo fique melhor. Vamos policiar o nosso pensamento, desenvolver a nossa espiritualidade para podermos combater essas epidemias de doenças que estão acometendo a humanidade e, com certeza, iremos viver em um mundo melhor, em um mundo mais evoluído, para nos aproximarmos cada vez mais do mundo de reparação que em breve iremos conhecer. Meu querido amigo, muito obrigado. Foi maravilhoso, bate-papo muito legal. Aqui, ó, o pessoal assistindo a gente aqui pelo Facebook, nas suas casas, também pelo site. Graças a Deus. Foi muito bom, muito bacana, muito legal esse aprendizado de hoje, tá, meu amigo? Muito obrigado. E semana que vem nós vamos receber aqui a Fernanda Dias, lá do Centro Espírita Ceareiros do Bem, lá do nosso Centro Espírita. E ela vai falar sobre fraternidade universal. Vamos aprender mais ainda sobre isso, sermos fraternos, ok? Então, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, muita tranquilidade, para que a gente possa realmente desenvolver tudo isso que o Sérgio falou aqui, de espiritualidade, família, entendimento, compreensão, amizade, carinho, para que a gente possa adoecer menos, né, Sérgio? É verdade. Temos que... E o adoecer ou não adoecer depende das nossas condutas, do nosso dia a dia, do que falamos, do que fazemos, do que comemos, né? Temos que cuidar do nosso corpo, como você falou muito bem, né? Cuidar desse corpo aqui, porque é um empréstimo de Deus que Ele nos dá para que nós possamos passar por essa reencarnação. Se cuidarmos mal, nós vamos sofrer as consequências. E que Deus nos abençoe e até semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco.